Olá, meninos e meninas! Como vocês estão? Nesse momento, nós vamos dar início ao capítulo do livro de Neville de doenças periodontais. Então, vamos lá. Bem, então vamos começar falando a respeito das gengivites. Tá? Então, sob o ponto de vista da denominação dessa condição patológica, etimologicamente nós temos a palavra gengivite com o sufixo -ite, indicando o processo inflamatório na gengiva. A gengiva, ela é a estrutura que forma o que nós classificamos como periodonto de proteção, tá? Então, a gengivite, ela é o processo inflamatório que está limitado aos tecidos moles que circundam o dente e que estão relacionados ao periodonto de proteção. Lembrando que a gengiva em si, ela é um tecido que compõe parte da mucosa bucal e ela se estabelece em 3 diferentes porções. Nós temos a parte da gengiva marginal ou livre, a gengiva papilar ou interdentária e a gengiva inserida. Como nós estamos falando dos tecidos moles que circundam o dente, que compõem o periodonto, nós estamos ali nos referindo basicamente ao periodonto, a gengiva livre ou marginal e a gengiva papilar ou interdentária, mas nós podemos ter processos inflamatórios que se estendem além do periodonto em si e que acometem a gengiva inserida, ok? Então, basicamente, se nós estivermos envolvendo alguma parte da gengiva que compõe o periodonto de proteção, nós temos uma condição que engloba aí a estrutura do dente especificamente, tá? Essas condições, elas geralmente estão relacionadas à placa bacteriana, porém, elas não são exclusivamente produzidas pela placa bacteriana. Em alguns casos, a placa bacteriana ela é um fator adicional que colabora para que a sintomatologia se acentue e o quadro se torne mais instalado, por assim dizer. Tá? Mas nem todas as gengivites elas são em decorrência da existência de uma placa bacteriana produtora de uma condição patológica. Por causa disso, nós vamos dividir aí a gengivite em tipos, certo? Então, nós vamos falar da gengivite relacionada à placa bacteriana, sendo a gengivite mais comum, certo? Nós vamos falar da gengivite ulcerativa necrosante, que tem a placa bacteriana também como um fator importante de participação, mas tem outros fatores sistêmicos envolvidos que também têm uma importante participação no processo de instalação de uma condição bastante agressiva que se estabelece aí, principalmente na gengiva papilar. Vamos falar também das gengivites influenciadas por uso de medicação, né? Algumas medicações alteram o funcionamento normal da gengiva e predispõem a gengiva à condição inflamatória. Há um tipo de gengivite chamada de gengivite plasmocitária, que se caracteriza por ser um tipo de gengivite relacionada ao contato com algum alérgeno, né? Uma gengivite alérgena, né? E o plasmócito, que é a célula envolvida com os quadros de alergia, por estarem envolvidos com resposta a antígenos, eles estão envolvidos nesse tipo de condição de gengivite associada a quadros alérgicos, que é a gengivite plasmocitária. E depois vamos falar da gengivite granulomatosa, essa aí está relacionada com agentes estranhos que penetram aí no tecido gengival, mas que não necessariamente são antígenos, são elementos estranhos que não são antigênicos, e a gengivite descamativa, que é um tipo de gengivite que se relaciona a alguns tipos de condições autoimunes que vão produzir alterações inflamatórias gengivais, tá? Então, esses são os tipos que nós vamos comentar aqui nessa primeira abordagem do assunto, nessa vídeo aula 1, e vamos dar início falando a respeito das gengivites relacionadas à placa bacteriana. Lembrando que todos esses tipos de gengivite aí, elas podem ser agravadas pela presença da placa em si. Vamos lá. Então, vamos abordar a questão aqui da gengivite relacionada à placa bacteriana. A placa bacteriana, ela se refere também a uma outra nomenclatura que nós temos, que é o biofilme dental.
e trata-se de um acúmulo de bactérias da flora ou microbiota bucal sobre a superfície dos dentes. E este é um fator determinante para esse tipo de gengivite aí que nós estamos falando, né? Então, nós temos os micro-organismos que formam a placa bacteriana, que podem desencadear doenças sobre os dentes, que é a cárie dentária, e temos aqueles micro-organismos que produzem a doença periodontal. No caso, a gengivite seria o início, né, da doença periodontal especificamente. E este acúmulo ele é mais intenso nos locais onde a higiene bucal ela não está sendo feita de maneira adequada. E aí nós vamos tendo inicialmente micro-organismos que vão se estabelecendo nessa placa bacteriana e à medida que essa placa bacteriana ela vai perdurando, vai havendo uma modificação dos micro-organismos que habitam e essa modificação ela vai sendo a substituição de micro-organismos típicos da microbiota bucal por micro-organismos patogênicos. E aí esses micro-organismos começam a produzir ácidos que acabam ou desmineralizando o dente ou produzindo problemas para a gengiva, tornando ela inflamada. No caso especificamente dessa condição aí, que está relacionada à placa bacteriana, essa gengivite relacionada à placa, nós temos, portanto, que ela se estabelece graças ao fato que o indivíduo não realiza uma higiene bucal adequadamente. E aí, caso não seja tratado a tempo, ou caso não seja corrigida a forma de realizar a higiene bucal, a placa ela vai se solidificando graças ao acúmulo de íons que compõem a saliva e ela vai se tornando enrijecida, ela vai se tornando dura e ela vai, portanto, estabelecendo uma outra entidade que é o cálculo dental. Tá? Então, o cálculo ele decorre da presença da placa, que subsequentemente sofre uma mineralização, as deposições de íons da saliva, e aí vai tornando o processo mais complexo, porque o estabelecimento do cálculo ele vai facilitando cada vez mais o acúmulo de micro-organismos, a dificuldade na sua remoção e a extensão do agravo inicial que se estabeleceu ali a partir apenas da placa bacteriana instalada. Geralmente, as gengivites relacionadas à placa, elas têm início na infância, mas elas vão se tornando mais graves à medida que o tempo passa. Então, na puberdade, ela vai se tornando mais grave do que na infância, graças a alguns fatores que vão surgir na puberdade, e ela pode ficar mais crítica ainda na fase adulta. Especificamente na puberdade, nós temos alguns fatores que predispõem a um aumento da gravidade da gengivite. Primeiro são os hábitos, né, relacionados à própria idade da adolescência, né? Então, uma alimentação mais rica em carboidratos e uma necessidade maior de utilizar fio dental, porque quando há uma modificação e que os dentes decíduos eles são substituídos pelos dentes permanentes, os dentes permanentes eles são mais próximos entre si do que os dentes decíduos, o que implica dizer que há uma facilidade de acumular a placa bacteriana na região aí dos pontos de contato, das áreas de contato, e uma indisciplina aí no uso do fio dental, ele vai gerar uma possibilidade de acúmulo de placa bacteriana mais fácil e associado aos próprios hormônios aí que estão, né, entrando em ação nessa época puberal, aí por volta de 9 a 14 anos, nós vamos observar um aumento de ocorrência de gengivite ou um agravamento de um quadro de gengivite que já tinha início anteriormente naquele paciente. Sendo que é observável que a qualidade de higiene oral ainda é mais precária em indivíduos do sexo masculino, né? Talvez por uma maior displicência na higiene oral, que faz com que nos homens se perceba uma frequência maior, uma gravidade maior das gengivites, especificamente relacionadas a deficiências de higiene. E no caso das mulheres, mais por causa dos hormônios envolvidos aí, que a gente vai ver que mais para frente, na fase adulta, esse quadro feminino ele vai ficar mais evidente quando se estabelece, por exemplo, o período em que a mulher começa, por exemplo, a fazer uso de anticoncepcionais, que são fármacos que são uma fonte de progesterona,
ou então na própria gestação, onde existe também uma taxa alta de progesterona circulante no corpo da mulher. Isso vai predispor à gengivite, no caso da gengivite relacionada à gravidez, que é a gengivite gravídica, relacionada justamente a essas doses hormonais aumentadas, ou então na ausência de gravidez, no uso de anticoncepcionais, que são medicamentos também envolvidos com um aumento da susceptibilidade na mulher já adulta. Tanto para o homem quanto para a mulher também há hábitos como tabagismo ou situações de estresse podem favorecer a doença gengivite, sendo que, obviamente, o tabagismo em si, o estresse em si, não isoladamente, mas associado à placa bacteriana como fator inicial e esses dois como fatores agravadores, bem como deficiências nutricionais, nos casos especificamente, por exemplo, de deficiência de vitamina C, né, já que a gengiva ela é um tecido constituído por a região mais externa, que é o epitélio, que reveste a mucosa, e a lâmina própria. Então, na lâmina própria, nós temos um tecido conjuntivo, que é um tecido conjuntivo frouxo, inicialmente, né, no conjuntivo papilar, e mais abaixo o conjuntivo reticular, que é um conjuntivo denso. E aí, nesse tecido conjuntivo, nós temos fibras colágenas. E essas fibras colágenas, elas são produzidas na presença de vitamina C. Então, deficiências de vitamina C, elas estão envolvidas com um processo de aumento de susceptibilidade ao desenvolvimento da gengivite na presença de placa bacteriana. Existem também alguns medicamentos que estão envolvidos com a produção de uma condição favorecedora de agravamento da condição em que o indivíduo já tem a placa bacteriana, são as fenitoínas, os bloqueadores de canais de cálcio e as ciclosporinas, mas nós vamos falar mais adiante da gengivite medicamentosa, né? Mas nesse caso aí, só para ressaltar que alguns medicamentos podem tornar o indivíduo mais susceptível a desenvolver uma forma mais grave de gengivite. Também diabetes, graças ao fato que a gengivite é um processo inflamatório e esse processo inflamatório no diabético ele se encontra comprometido. A inflamação em si, ela é um processo que está comprometida no paciente diabético, né? O quadro do diabetes ele gera um prolongamento da fase aguda do processo inflamatório e pode estabelecer uma condição mais complexa para a resolução da gengivite. Então, na presença de placa bacteriana, a gengivite pode se estabelecer mais rapidamente, ela pode ter mais dificuldades em se restabelecer, necessitando de um acompanhamento mais intenso do profissional que vai saber conduzir aí o paciente para que ele possa se recuperar no caso de restabelecer uma higiene que consiga remover a placa bacteriana. Também nós temos as condições de traumas localizados na gengiva, que na presença de placa bacteriana eles vão intensificar o quadro inflamatório, assim como coroas protéticas com sobrecontorno, porque essas coroas protéticas com sobrecontorno, elas vão gerar uma área abaixo do sobrecontorno, onde os micro-organismos eles vão ter facilidade de se acumular, então a higiene vai se tornar mais difícil nessas regiões e, por conseguinte, a placa bacteriana ela se estabelece e esse estabelecimento gera a gengivite em si. E as técnicas de higiene oral, que, se bem empregadas, ela vai ser capaz de reduzir significativamente a placa bacteriana, dificultando grandemente ou enormemente o aparecimento deste tipo de doença inflamatória gengival. Do ponto de vista da classificação das gengivites relacionadas à placa, nós podemos encontrar dois tipos especificamente. Uma gengivite dita localizada e uma gengivite que, ao contrário, é generalizada. A gengivite localizada, ela é aquele tipo em que nós temos, por exemplo, algum mau posicionamento de algum elemento dentário, e esse mau posicionamento, ele torna algumas áreas difíceis de serem higienizadas, exigindo uma adaptação da técnica de higiene naquele local. Como geralmente os pacientes eles não têm acessos
frequentes para a prevenção de doenças, né? O acesso, infelizmente, no nosso país é mais a título curativo. Acontece que, como não há uma adequação da técnica, aqueles locais onde o dente tem um mau posicionamento, justamente ali se acumulam a placa bacteriana e aí a gengivite vai ficar localizada onde a placa se estabeleceu, sendo que nas outras localizações onde a higiene ele se estabeleceu de uma maneira mais significativa ou mais satisfatória, por assim dizer, a gengivite ela não se estabelece. A forma generalizada, ela está relacionada com um déficit maior ainda de higiene, sendo que a placa bacteriana ela vai se estabelecer de maneira mais generalizada, porque a higiene bucal ela não é suficiente para poder impedir o estabelecimento da placa por um período de tempo suficiente para que a gengiva inflame. Então, nesse caso aí, quando ela é generalizada, nós podemos tê-la difusa, envolvendo indiscriminadamente a gengiva livre, a gengiva papilar, a gengiva inserida, ou nós podemos ter ela confinada, né, em localizações mais específicas, onde os sinais clínicos eles podem ser, né, classicamente delimitados. Então nós temos a gengivite generalizada, confinada à região da gengiva livre ou marginal, que a gente chama de gengivite marginal, ou então aquela que tem mais destaque os processos que estão envolvidos com a região mais da gengiva papilar ou interdentária, que é a gengiva papilar, a gengivite papilar. Tá? Então, esses dois casos, eles são casos generalizados, porém confinados em locais específicos da gengiva que segue a sequência ali da arcada inteira ou em ambos os arcos dentários. Aí, nesse caso, nós temos uma confinada à região da gengiva livre ou marginal e a outra que tem uma sequência na gengiva livre ou marginal, mas que está mais intensamente estabelecida na gengiva papilar ou interdentária, que é a gengivite papilar. Vamos falar agora das características clínicas da gengivite, ou seja, de como que a gente vai observar a gengiva que está com esse tipo de alteração inflamatória e quais são as abordagens clínicas que a gente faz e, posteriormente, nós vamos verificar como que essa condição ela deve ser abordada sob o aspecto do tratamento. Bem, clinicamente, nós temos um processo inflamatório gengival e esse processo ele é superficial. Então, nós vamos observar as características clássicas da inflamação, aqueles sinais cardinais, tumor, rubor, calor, dor. Então, essas características clássicas, que são os sinais cardinais do processo inflamatório, eles estão presentes nessa inflamação que é superficial, ela pode ser visualizada aí clinicamente. E especificamente nessa localização, como que ela vai se apresentar? Então, nós vamos ter a coloração vermelha típica das áreas inflamadas. Como essa gengiva aí, ela geralmente ela é bastante aderida embaixo, no osso, nós vamos ter o quê? Um aspecto de pontilhado clássico, principalmente na região da gengiva inserida. Então, quando nós temos esse processo inflamatório se estendendo para a região da gengiva inserida, nós vamos observar que o acúmulo de líquido aí intersticial, ou seja, no espaço entre as células, que se caracteriza pelo edema, vai aumentar o volume na área e este aumento de volume, esse preenchimento desse espaço vai fazer com que esse pontilhado clássico que existe aí na gengiva saudável, especificamente na gengiva inserida, ele seja perdido. E em uma abordagem que nós realizamos clinicamente, que é denominada de sondagem, né, que é a utilização de um instrumento clínico chamado de sonda periodontal milimetrada, né? Então essa sonda periodontal milimetrada, ela é utilizada em exames periodontais, né, exames clínicos periodontais, para verificar justamente a saúde da gengiva. Então essa sonda ela é milimetrada e nós então vamos fazer um movimento com essa sonda entre a superfície do dente e a gengiva. Essa técnica que é chamada de sondagem, ela deve ser treinada, né, pelo graduando em odontologia e deve ser executada por este e também principalmente pelo profissional de odontologia, e ele deve utilizar uma força correta para que ele consiga fazer a abordagem adequada, não
leve o suficiente que não consiga chegar até a região profunda dessa região interna aí do epitélio juncional, e nem também uma abordagem tão intensa que acabe por produzir danos à estrutura. Então, se a abordagem ela for correta, durante a sondagem não deve haver sangramento. Porém, no caso de gengivite, vai haver uma perda da inserção aí da gengiva inserida, e a sonda ela vai chegar a tocar ali na região mais profunda, e isso vai produzir uma passagem do sangue ali pelo espaço do sulco gengival, e esse sangramento vai chegar até a superfície. Esse é o sinal clássico da gengivite, através da abordagem clínica que nós temos, que é a sondagem da região aí que está com o aspecto típico aí, que é o aspecto de coloração vermelha e de perda de pontilhado. Tá? As margens também da gengiva, elas se tornam rombas, né? Geralmente elas vão, classicamente, seu aspecto rígido, ou seja, normal, é terminar em uma borda mais reta. Essa borda ela passa a ser mais romba, né? Na verdade, ele vai terminando com, na verdade, o término é mais próximo de um bisel, e aí ele se torna rombo, né? Ou então as margens elas podem se retrair e aumentarem o volume, se tornarem hiperplásicas. Também são características da gengivite. Nós podemos ter proliferação de tecido fibroso inflamado, ali naquela foto que a gente está vendo ali embaixo, na parte de baixo, na esquerda, nós visualizamos em uma região relativa ali ao dente 12, entre o 12 e o 13, uma proliferação de um tecido fibroso inflamado, né, que está classicamente com a sua coloração avermelhada, e hiperplásico, que nós denominamos de granuloma piogênico, e aqui, no caso, abaixo à direita, um quadro mais crônico, com edema e, além do que, fibrose. A questão da fibrose ela é vista pelo aspecto externo da gengiva e também pela consistência, né? Quando a gente toca na gengiva, ela tem um aspecto mais duro do que um quadro simples de edema, certo? Então, a fibrose ele gera uma densidade aumentada no tecido, que clinicamente é perceptível quando nós palpamos essa gengiva. Então, esse quadro aí é um quadro mais crônico, onde o fator causal ele perdura por um período longo de tempo, produzindo um processo inflamatório que a gente chama de inflamação produtiva, né? A inflamação crônica produtiva é aquela onde nós temos um aumento dos constituintes do tecido, que geram, além do edema, a hiperplasia. Bem, como nós comentamos anteriormente, as gengivites são inflamações limitadas aos tecidos moles que circundam o dente. Quando nós comentamos das características clínicas, elas são muito características do quadro e, por conseguinte, isso geralmente dispensa a realização de biópsias para que se observe o quadro histopatologicamente falando, né? Mas se ele for realizado, o que vai ser observado é basicamente um infiltrado inflamatório com neutrófilos e que vai estar ali adjacente ao epitélio sulcular, porque esse processo ele é um processo inflamatório que está aí limitado a esses tecidos moles e geralmente é um evento ainda inicial do que pode vir a se tornar uma doença periodontal se não houver uma intervenção. E quando este quadro ele se torna mais avançado, nós vamos observando que vai havendo um aumento do infiltrado inflamatório, que agora já não é mais só agudo. Graças ao passar do tempo, né, o quadro ele vai avançando à medida que o tempo também vai passando. Então, nós vamos tendo a chegada de células do quadro inflamatório crônico, que torna aí com a persistência das células do quadro agudo, um tipo de processo inflamatório denominado de inflamação mista. Nós vamos verificar que esse quadro ele vai cursar ainda com uma vasodilatação e uma quantidade aumentada de glóbulos vermelhos aí que vai se acumular nesse trajeto aí, produzindo o que a gente chama de hiperemia. Nós vamos ter também a presença do edema, que vai se manter aí ao longo do quadro, e possíveis áreas de hemorragia, graças ao fato de que nós temos aí
muitas substâncias químicas do processo inflamatório em atividade na área. E essas substâncias químicas, algumas delas têm atividade anticoagulante. Então, dentro deste quadro aí, nós temos que o histopatológico ele não é de rotina. Nós não utilizamos histopatológico para definir se a gengivite relacionada à placa, de fato, é uma gengivite relacionada à placa. Por quê? Porque nós utilizamos como características clínicas os sinais e os sintomas que ela manifesta, e isso aí já é suficiente para que a gente possa determinar o tratamento. Porém, se o histopatológico fosse realizado, ela teria essas características aí mencionadas, tá? Essa condição ela deve ser tratada com a remoção justamente do fator que está levando ao processo inflamatório, que é a presença da placa bacteriana. Então, nós precisamos observar se há algum fator de susceptibilidade. Então, se o indivíduo faz uso, por exemplo, de algum tipo de medicação que esteja predispondo e esse medicamento ele puder ser substituído por outro, nós podemos fazer essa intervenção. Se o indivíduo ele tem um quadro de diabetes e ele não sabe dizer se está controlado ou não, nós podemos também fazer essa indicação para que haja um controle maior por parte do endocrinologista. Se o indivíduo tem algum grau de subnutrição que curse com uma diminuição de vitaminas importantes para o reparo tecidual, a gente pode solicitar uma consulta com o nutricionista, uma avaliação nutricional. Se o indivíduo tem uma coroa protética com sobrecontorno, a gente pode indicar a troca dessa coroa protética. Então, esses fatores que aumentam a susceptibilidade, eles têm que ser avaliados para que a gente não faça basicamente a eliminação da placa bacteriana, mas permaneçam eles aí existindo, fazendo com que o quadro possa com mais facilidade se restabelecer. Então, nós vamos verificar os fatores de susceptibilidade para poder tentar eliminá-los. Aí nós vamos também entrar com o processo de instrução de higiene oral correta para o paciente e realização da higiene oral profissional, com orientação para que o paciente possa manter essa qualidade de higiene em casa. Se por acaso o paciente ele tiver alguns dentes mal posicionados, fazer a adequação da higiene bucal para ele especificamente. Se verificarmos que existe alguma área onde houve um processo inflamatório mais exacerbado com aumento do volume hiperplásico, nós vamos realizar um procedimentozinho cirúrgico para retirar esse excesso e produzir o recontorno gengival, e também observar se há alguma presença de fator sistêmico que a gente possa colaborar para que a saúde do paciente ela seja tratada como um todo. Na sequência, vamos abordar aí a gengivite ulcerativa necrosante ou GUN, Esse é um quadro que se caracteriza por um padrão bem distinto de alteração gengival patológica pelo tipo de micro-organismo associado ao seu desenvolvimento. Aí nós temos citados os bacilos fusiformes, no caso o Fusobacterium nucleatus especificamente, a Borrelia vicente, que é um tipo de espiroqueta, a Prevotella intermédia, o Treponema pallidum. Esses são micro-organismos que estão fortemente associados ao desenvolvimento dessa condição. No entanto, essa condição ela está fortemente associada com a condição do estresse psicológico. Ela foi inicialmente observada em militares que estavam ali alistados, estavam em campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial, onde a sua taxa de ocorrência foi muito alta, tanto que essa condição chegou a ser apelidada de boca de trincheira, E mesmo nas condições atuais, pessoas que servem ao serviço militar, elas estão mais propensas a desenvolverem a GUN do que as pessoas que não estão submetidas a uma condição de trabalho com um nível de estresse tão alto como esses que estão no serviço militar. Então, essa gengivite ela é uma gengivite muito associada ao estresse, mas acredita-se também que existam hormônios corticosteroides que estejam ali relacionados, graças ao fato de que esses hormônios estão envolvidos com o estabelecimento de condições de estresse, e também a epinefrina, que está ali
relacionado ao quadro de isquemia localizada e que também vai predispor a GUM. Né? Existem, além do estresse, como um fator relacionado, outras condições podem se associar, como, por exemplo, paciente imunossuprimido, né? No caso, essa imunossupressão vai resultar numa baixa de resposta à presença, por exemplo, de micro-organismos na área, e esses micro-organismos, ao não encontrarem a oposição devida do sistema de defesa, eles acabam produzindo um dano muito extremo, culminando com áreas de necrose da gengiva, né? Além do que pode ser agravado por tabagismo, traumas locais. O próprio estado nutricional deficiente vai colaborar com a instalação do quadro, e bem como sono inadequado e outras doenças recentes também foram associadas ao estabelecimento dessa condição aí, que é uma condição altamente dolorosa. Então, vamos falar a respeito das suas manifestações clínicas. Clinicamente, a gengivite ulcerativa necrosante, ou GUM, ela apresenta papilas interdentais inflamadas e edemaciadas. Então, o quadro ele geralmente começa na região papilar da gengiva, e essa região ela começa a inflamar e ela começa também a se mostrar edemaciada. A evolução se dá com a produção de áreas de necrose que ficam com uma forma de cratera na região onde a inflamação se iniciou e o estabelecimento de uma pseudomembrana acinzentada, que é característico do tecido necrosado aí da área. O paciente ele vai apresentar uma halitose, que é um odor extremamente mal cheiroso, fétido, e uma dor muito intensa nessa área de necrose. Né? Ela pode sangrar espontaneamente, o paciente vai apresentar linfadenopatia localizada, pode apresentar também febre e mal-estar. Então, esse é um quadro bastante desagradável, de mau hálito e também de dor, e que classicamente ele se apresenta com essa pseudomembrana acinzentada que caracteriza o tecido necrosado na região. Se não tratado, o que vai acontecer? Essa área de necrose e de inflamação ela vai se estendendo da área inicial. Ela pode tanto ir para a área de tecidos de periodonto de suporte, evoluindo da gengivite ulcerativa necrosante para uma periodontite ulcerativa necrosante, como pode aí se estender pelos tecidos superficiais, ultrapassando aí o limite da gengiva inserida, chegando até a região mais abaixo da mucosa alveolar, produzindo a mucosite ulcerativa necrosante, sempre aumentando, né, as condições de mau hálito, as condições de dor, as possibilidades de hemorragia espontânea e também de linfadenopatia, febre e mal-estar. Então, essas características aí, elas são características da extensão da gengivite ulcerativa necrosante ou para o periodonto ou para os tecidos moles mais superficiais, no caso, a mucosa alveolar. Para o quadro de gengivite ulcerativa necrosante, os sinais clínicos eles são bastante esclarecedores com relação ao diagnóstico. Necessariamente, nós não precisamos realizar uma biópsia para definir o tratamento. Graças aos sinais clínicos, nós podemos fechar um diagnóstico e podemos iniciar a terapia, né? E isso vai fazer com que rapidamente esses sintomas eles sofram uma remissão. Porém, caso fosse realizado um histopatológico, nós não teríamos algo muito específico, né? Porque basicamente trata-se de um tecido inflamado e necrosado e não há uma observação histológica que tenha alguma coisa que seja digna de uma diferença de outras condições inflamatórias necrosantes de outros locais também de tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter a papila gengival com ulceração superficial, né? Onde a úlcera é um tipo de lesão em que existe uma perda significativa de uma área grande de epitélio, com uma exposição também significativa do tecido conjuntivo. A presença de uma membrana fibrinopurulenta espessa, que é a presença de um extravasado de plasma sanguíneo que sofreu formação de fibrina e com a produção de um tecido liquefeito resultante da atividade de neutrófilos. A lâmina própria é altamente inflamada, com infiltrado inflamatório rico em neutrófilos e também células do quadro crônico.
Nossa, que a torna misto e uma hiperemia, né? E no epitélio não ulcerado, nós vamos ter uma perda de ceratinização que representa o início do processo aí ao redor da área especificamente de necrose. O tratamento para GUM geralmente é muito resolutivo, então nós vamos remover os micro-organismos e como eles são motivo da condição se estabelecer, quando nós removemos esses micro-organismos da área, o processo de reparação tecidual da inflamação ele se inicia e se restabelece muito rapidamente. Então nós temos dois tipos de tratamento a ser estabelecidos. Um primeiro tratamento chamado de tratamento conservador, que é o que vai retirar da área o agente causal em si e retirar também tecido necrosado, facilitando o reparo tecidual. E depois vamos instituir uma terapia de suporte que vai permitir as condições para que o organismo também realize um reparo condizente com o que é necessário para a área. Então, o tratamento conservador ele vai se caracterizar por raspar a área, curetar e realizar uma instrumentação ultrassônica. Então, nós vamos retirar tecido necrosado, vamos retirar placa bacteriana, vamos retirar cálculo que porventura possa haver. Vamos estabelecer um bochecho com clorexidina, né, que é uma substância que nós utilizamos muito na periodontia. É uma substância que tem uma característica clássica dela que a gente chama de substantividade, que é o potencial de ação num período de tempo maior do que aquele em que ela está em contato com os tecidos. Então, a clorexidina ela tem essa característica que é a substantividade, então ela fica atuando ali por cerca de 12 horas, mesmo depois do bochecho ser realizado. No entanto, ela tem uma limitação que é o tempo que você pode fazer uso dela. Caso contrário, ela começa também a produzir efeitos adversos. Ou então nós podemos utilizar a água oxigenada, que é o H2O2. Esta substância ela é bem empregada nesses casos e ela tem efetividade pelo fato de que esses micro-organismos aí que estão localizados, eles têm uma baixa tolerância a oxigênio, são micro-organismos mais anaeróbicos. Então, na presença de oxigênio, eles basicamente são eliminados, tem efeito bactericida. Se houver a manifestação dos sinais mais sistêmicos do processo inflamatório, nós podemos utilizar os antibióticos. No caso da febre, é um sinal sistêmico do processo inflamatório. E também nós precisamos fazer uma boa instrução e motivação de higiene oral para o paciente, para que a gente consiga, de fato, estabelecer um mínimo de novas possibilidades de reinstalação de placa bacteriana, para poder dar tempo para o local ele se recuperar e para que a condição ela não retorne. No que diz respeito à terapia de suporte, o paciente ele precisa cuidar daquelas outras condições associadas, tanto ao estresse quanto à falta de sono, né? Então nós precisamos orientar ele a repousar melhor, a fazer uma ingestão frequente de líquidos e também fazer uma dieta que seja balanceada e nutritiva, para que ele consiga aí restabelecer as condições sistêmicas de resposta e de resolução do quadro local. Na sequência, vamos aí abordar a gengivite plasmocitária. Trata-se de um padrão distinto de inflamação gengival que inicialmente chamou a atenção de profissionais da área de saúde lá durante o final dos anos 60, aí por volta do final de 60 e começo de 70, porque houve o aparecimento de um grande número de casos na época associados ao uso de uma goma de mascar que produziu os sintomas em muitas pessoas, sintomas similares em muitas pessoas, e depois disso houve uma redução do número de casos, mas posteriormente outras condições também determinaram o surgimento de uma condição também similar a essa, associadas, por exemplo, ao uso de creme dental com erva, bala com sabor de menta, pimentas. Então, essa condição associada a um quadro de uma condição em que o organismo desenvolve uma resposta imune especificamente dirigida ao agente que tem contato com a mucosa bucal, ficou chamada de gengivite plasmocitária.
e é, portanto, um quadro específico de condição alérgica à introdução de algum agente que não é tolerado pelo sistema imunológico, né? Clinicamente, essa condição ela se estabelece muito rapidamente, ela tem um início muito rápido e o paciente ele se queixa de dor na boca. É uma dor mais genérica, né? Porque onde houve o contato na mucosa com a substância que é capaz de produzir o quadro, pode se estabelecer o processo inflamatório. E aí ela pode ser intensificada quando o paciente escova, ou então quando ele faz uso de alimentos quentes, ou então com muito tempero, muito condimento, ou mesmo com pimenta. Isso pode fazer com que os sintomas eles se exacerbem ainda mais, né? E clinicamente o que se verifica é uma área avermelhada, que nós chamamos de eritematosa, então um eritema difuso, principalmente na região de gengiva livre, né? Na gengiva inserida nós vamos ver a perda do pontilhado característico e essa gengiva ela vai se mostrar edemaciada. Como que a gente sabe que a gengiva está edemaciada? Basicamente, ela vai se apresentar brilhante, o que, clinicamente falando, é um sinal clássico de inflamação. Haja visto que em condições de normalidade a gengiva ela não tem esse aspecto brilhante e ainda por cima tem um aspecto pontilhado, tá? É possível que haja uma exacerbação ainda maior e o paciente ele demonstre um envolvimento de lábio, de língua e de palato. Aí nós temos abaixo, na direita, uma imagem clínica de um paciente com o lábio envolvido, né? Então o lábio está edemaciado e facilita inclusive o processo do diagnóstico. Esse quadro de gengivite plasmocitária, ele pode às vezes não ser fácil de ser diagnosticado e muitas vezes é realizada a biópsia para poder avaliar como que está o tecido, né, o histopatológico. E aí nós temos algumas características que são definidoras da gengivite plasmocitária. Vou fazer uma definição aqui do histopatológico, esclarecendo alguns desses termos aí para que vocês possam interpretar um pouco melhor do que está sendo dito aí. E essas características, elas são bem específicas dessa condição e ajudam a definir que se trata de um quadro, de fato, plasmocitário e alérgico, tá? Então, no corte histológico é verificado alterações epiteliais e alterações no conjuntivo. No epitélio, nós verificamos um tipo de evento de aumento do número de células que a gente denomina de hiperplasia psoriasiforme. A hiperplasia psoriasiforme, ela se caracteriza por um evento que nós denominamos de acantose. A acantose é o aumento do número de células, especificamente na camada espinhosa do epitélio. Vou recordar para vocês que o epitélio que reveste a cavidade oral, ele é formado pela camada basal, pela camada espinhosa, e as duas últimas camadas dependem do tipo de epitélio, se ele é queratinizado ou se ele é não queratinizado. Suponhamos que nós estamos falando aí da gengiva, né, especificamente, que é um tipo de epitélio queratinizado. Então, as duas últimas camadas, elas vão ser a camada granulosa e a camada córnea. Então, são 4 camadas: basal, espinhosa, granulosa e córnea. No caso específico deste evento que vai acontecer na gengivite plasmocitária, nós vamos visualizar que a camada espinhosa, que de dentro para fora é a segunda camada, ela vai apresentar com o aumento do seu número de células. Então, nós denominamos este quadro como acantose, que é a hiperplasia da camada espinhosa. E vai ser uma hiperplasia mais ou menos simétrica, ou seja, ao longo da extensão do epitélio, nós vamos ter um aumento similar de células ao longo da extensão da camada espinhosa. E as estruturas que nós denominamos de cristas epiteliais. Então, as cristas epiteliais, elas são essas invaginações do epitélio para dentro do conjuntivo. Então, nessa imagem aí, à esquerda, nós visualizamos um corte histológico com um aumento menor, onde nós visualizamos no epitélio essas estruturas que são uma relação imbricada do epitélio com o conjuntivo, onde nós temos uma invaginação do conjuntivo para o epitélio e do epitélio para o conjuntivo.
A invaginação do epitélio para o conjuntivo nós chamamos de cristas epiteliais. E a invaginação do conjuntivo para o epitélio nós chamamos de papila conjuntiva. Então, vou aí apresentar apontando por setas as cristas epiteliais, que eu vou colocar aí com uma seta azul, e as papilas conjuntivas eu vou colocar com uma seta vermelha, tá? E nós vamos visualizar que essas cristas epiteliais, elas vão ter geralmente o mesmo tamanho e as suas extremidades, que é o seu término, ele vai ser mais rombo. Isso aí é que caracteriza a hiperplasia psoriasiforme. Além disso, no epitélio nós vamos visualizar ainda um evento chamado de espongiose. A espongiose ele é o edema intraepitelial, ou seja, nós vamos ter um aumento de líquido no espaço entre as células no tecido epitelial. Então, vai ser um aumento do volume de líquido na matriz extracelular do tecido epitelial especificamente. Então, as células não vão estar aumentadas de volume, quem vai estar aumentado de volume é a matriz extracelular do tecido epitelial, que em geral ela é bastante escassa, e aí nessa condição ela vai estar aumentada graças ao acúmulo de líquido, e aí nós denominamos este evento de espongiose. Depois nós vamos visualizar também um fenômeno chamado de exocitose, que acontece aí no epitélio, que é a presença de glóbulos brancos ou até mesmo de glóbulos vermelhos no espaço entre as células que formam o tecido epitelial. Em condições mais comuns, o tecido epitelial ele não possui células de defesa, que são típicas do tecido conjuntivo, que são neutrófilos, que são linfócitos, né? Essas células de defesa elas vão ficar ali pelo tecido conjuntivo normalmente. Na gengivite plasmocitária, essas células elas adentram, elas atravessam a lâmina basal e elas vão ser observadas entre as células epiteliais aí no tecido epitelial, e esse fenômeno ele é chamado de exocitose. E também teremos áreas de microabscessos neutrofílicos. Aí nesse caso, se nós tivermos processos bacterianos secundários, certo? Os microabscessos neutrofílicos são áreas dentro do epitélio onde nós encontramos uma coleção de células inflamatórias e fluido localizados no espaço do epitélio. Então, essas condições aí, elas são áreas em que nós vamos ter uma separação das células epiteliais e um acúmulo de líquido e de neutrófilos localizados numa área específica do epitélio, que é vista clara nos cortes histológicos. E no tecido conjuntivo, o fator marcante vai ser uma inflamação onde predominam os plasmócitos. Os plasmócitos são as células típicas do quadro da gengivite plasmocitária, e ele vai se acumular aí no tecido conjuntivo. Os plasmócitos são as células originárias dos linfócitos B, e eles estão na área justamente para produzir os anticorpos, que são produzidos em situações típicas de invasão de antígenos, ou seja, nos processos alérgicos em que o organismo desenvolve uma resposta imune específica dirigida. Como que é feito o tratamento? O tratamento, ele precisa primeiro identificar qual foi o agente que produziu a resposta plasmocitária, a resposta alérgica, né? Então, é necessário que se faça um histórico completo alimentar. Então, deve ser feito um registro de tudo que a pessoa colocou na boca, né? Para poder chegar àquele agente que foi o agente que foi capaz de produzir o processo alérgico, né? E, a partir disso, operacionalizar testes alérgicos que possam confirmar que aquele agente, de fato, ele é capaz de induzir uma resposta de defesa específica no indivíduo, né? E, a partir disso, também fazer a abordagem terapêutica do paciente por meio da administração de medicamentos. Geralmente, esses medicamentos são corticoides, que podem ser tópicos ou sistêmicos. Né, das soluções orais que podem ser utilizadas, nós temos soluções orais com betametasona ou então até mesmo o uso tópico de triancinolona. Na sequência, vamos falar da gengivite granulomatosa. A gengivite granulomatosa, ela geralmente é identificada histologicamente
pela observação de um tipo de inflamação granulomatosa em que você não encontra uma causa específica muito fácil de ser identificada e, portanto, representa um diagnóstico muito difícil para o patologista, também para o clínico e o paciente que também não consegue explicar qual foi o fator que ele acredita ter levado àquela ocorrência naquela área localizada, porque trata-se de um evento bem localizado. E aí o patologista ele deve excluir outras doenças granulomatosas que o paciente possa apresentar. Condições infecciosas também, por exemplo, corpos estranhos, infecções fúngicas. E aí ele deve procurar por sinais e sintomas de doenças granulomatosas que sejam locais e sistêmicas também. Sarcoidose, granulomatose de Wegener. Então, essas condições elas também podem ser buscadas e elas devem ser diagnosticadas ou deve servir de diagnóstico diferencial. E o paciente deve tolerar e aceitar os custos dessas avaliações, porque muitas vezes é o único recurso que se tem para se chegar, de fato, à conclusão do que se trata. E essas pesquisas elas são muito caras, porque elas vão utilizar técnicas laboratoriais que o paciente ele precisa, às vezes, arcar para poder chegar ao seu diagnóstico, né? Então, essa condição aí, ela tem sido associada a infecções fúngicas, infecções bacterianas, doenças, como eu já comentei, granulomatosas, doenças, doenças diversas. Então, uma amplitude de diagnósticos que se pode, né, ter para se identificar a condição, mas é necessário que se verifique se há fatores locais apenas ou se há fatores sistêmicos envolvidos. Essa condição ela pode ser produzida por penetração também de material estranho numa gengivite, numa área de gengiva lesionada, levando a um tipo de condição chamada de gengivite de corpo estranho. Então, clinicamente, o que se observa é que ela é mais frequente em adultos, né? Podem ser encontradas lesões em uma única localização, lesões restritas, ou então focos da lesão em alguns locais, né, diferentes. Geralmente, o diâmetro da área afetada não passa de 2 centímetros e são vistas como máculas vermelhas ou então áreas vermelhas e brancas na mácula. São mais comuns na região da papila interdentária e o paciente relata dor e sensibilidade. Essas lesões elas são persistentes mesmo depois de utilizar as terapias convencionais, orientação de higiene, remoção da placa bacteriana e acompanhamento. Em decorrência disso é que são sugeridas a biópsia e o histórico para poder chegar a encontrar a causa da ocorrência da gengivite granulomatosa. Na realização do histopatológico da gengivite granulomatosa, nós vamos verificar uma condição que não é definitiva para o diagnóstico. Como eu já mencionei, essa condição ela pode ser vista em vários tipos de processos histopatológicos, o que não determina que o histopatológico possa ser o diagnóstico final se a gente não tiver uma abordagem muito extensa de condições outras que o paciente possa vir a ter ou não. Então, nós vamos visualizar nos cortes histológicos uma coleção focal de macrófagos e linfócitos, então aqui naquela área que foi realizada a remoção do tecido, e a obtenção do espécime, nós vamos visualizar células crônicas, células do quadro crônico, presença de macrófagos e linfócitos. Nós podemos encontrar granulomas com células gigantes multinucleadas. Vamos lembrar que os granulomas são processos inflamatórios crônicos, onde nós temos uma área central, onde geralmente está o agente que está produzindo o quadro inflamatório e ao redor estabelecido um tecido de granulação cronicamente inflamado. E nesse tecido adjacente cronicamente inflamado, nós encontramos aquelas estruturas que nós chamamos de células gigantes multinucleadas, que são o resultado da fusão de macrófagos para aumentar o seu poder fagocitário.
E nós podemos também realizar diferentes técnicas de coloração para micro-organismos, geralmente elas darão um resultado negativo, tá? Se porventura houver encontrada do material estranho, que pode também ser uma das causas, né, da gengivite granulomatosa, nós já definimos já que se trata de uma reação de corpo estranho. Então, vou dar um exemplo. O paciente realizou um procedimento odontológico para realizar a confecção de uma restauração interproximal e durante esta realização deste procedimento houve uma pequena laceração da gengiva e parte do material restaurador ele caiu ali naquela área lesionada, o tecido superficial fechou e aí o material odontológico ele permaneceu dentro do tecido, produzindo uma reação de corpo estranho. Então, histopatologicamente, nós vamos verificar esta reação granulomatosa que vai estar ao redor do material e aí vai facilitar o diagnóstico. Mas, às vezes, o material odontológico que cai aí no local, ele é muito pequeno. E aí, por exemplo, se for limalha de prata, que é muito pequeno, você vai ter uma dificuldade em detectar e também uma dificuldade em fechar o diagnóstico. Tá? Então, não é um diagnóstico muito simples de ser feito, mas clinicamente nós temos as características que já foram mencionadas e na presença delas, depois da biópsia, chegando ou não à conclusão, deveremos proceder à excisão cirúrgica desse tecido afetado e realizar cuidados preventivos para que a gente não venha a produzir uma gengivite granulomatosa. Então, se formos realizar restaurações próximas à margem gengival, evitar de lacerar os tecidos ou então permitir que pequena quantidade desse material restaurador caia nos tecidos e também abrasão com jatos de ar que podem produzir, em casos de gengivite, a incorporação desses restos, né, de, às vezes, material profilático dentro dos tecidos. Na sequência, vamos abordar a gengivite descamativa. A gengivite descamativa, ela na verdade é mais um termo que os clínicos utilizam para poder descrever uma condição em que o epitélio gengival ele se solta espontaneamente ou com grande facilidade do tecido conjuntivo adjacente. Esse processo ele provavelmente está representando uma manifestação de algum tipo de doença vesícula erosiva. Então, portanto, trata-se mais de uma descrição clínica para poder falar a respeito de um tipo de condição do tecido em que verifica-se uma descamação espontânea do epitélio ou então a leve manipulação que leve à remoção do epitélio que está recobrindo o tecido conjuntivo. Essas doenças vesículo-erosivas, elas podem ser de diversos tipos, geralmente são doenças autoimunes, pemphigoide, epidermólise bulhosa, lúpus. E aí, caso se realize algum tipo de imunofluorescência para as doenças autoimunes, elas seriam positivas. No caso de elas serem negativas, nós podemos suspeitar de algum tipo de condição mediada por hormônio, que também leve a essa fácil descamação do epitélio, ou então algum tipo de resposta imune do indivíduo hiperreativa à presença de placa bacteriana. No caso aí específico, nós temos um quadro clínico de uma manifestação de pemphigoide, então uma região em que o epitélio está, né, com uma linha demonstrando a sua separação do conjuntivo adjacente em uma solução de continuidade. Clinicamente, a gengivite descamativa, que é esse termo aí empregado para essas condições vesículo-bolhosas que aparecem na região da gengiva, elas são mais comumente observadas em pessoas com mais de 40 anos e mais em mulheres do que em homens. Ela afeta principalmente a gengiva vestibular e ela pode ser multifocal ou então ela pode ser sequencialmente em uma área extensa que é generalizada. Fizemos algumas descrições anteriormente de outras condições de gengivite que vai facilitar a descrição clínica dessa. Então, a área eritematosa com perda de pontilhado, a área eritematosa significa área avermelhada, com a perda do pontilhado característico, deixando a mucosa, portanto, brilhosa.
E nesse caso aí nós vamos ver o que não víamos em outras condições, que são bolhas com fluido claro ou algumas com algumas pequenas hemorragias para dentro do fluido claro, que portanto se mostram como bolhas contendo sangue no seu interior. Essas bolhas elas se rompem facilmente ou então o epitélio se descama espontaneamente, mesmo sem nenhuma manipulação, deixando as áreas de conjuntiva expostas. São essas áreas expostas que nós chamamos de erosões. Então, são áreas erosivas na região onde o epitélio ele se perdeu da superfície do conjuntivo. E a cobertura dessa área de perda de epitélio com uma membrana fibrinopurulenta. E o paciente ele relata muita dor associada. No histopatológico, nós vamos ver essa condição aí, que é a acantólise, né? A acantólise é a separação do epitélio do conjuntivo. Nesse caso aí, nós temos uma acantólise variada, que aconteceu no líquen plano, também que é comum no pemphigoide cicatricial. O tratamento para a gengivite descamativa inicialmente é realizar uma biópsia, para poder verificar como que os tecidos eles estão, realizar a imunofluorescência para poder verificar a presença de anticorpos que demarcariam condições autoimunes, orientar o paciente a ter uma higiene bucal rigorosa para diminuir a severidade do quadro e prescrever algumas medicações, doxiciclina, corticoides, dapsonosulfaradina e algumas vezes verificar a utilização de estrógenos. Bem, a condição a seguir é a hiperplasia gengival medicamentosa, né? Nós vamos então comentar a respeito de uma condição que se estabelece no tecido gengival, que é resultante de uma sensibilidade que o indivíduo tem ao uso dessa droga, ele é susceptível a essa droga e a depender da dose que ela é empregada, o indivíduo ele pode ter uma maior ou uma menor incidência desse aumento do volume gengival. E é justamente por causa disso que esta condição recebeu o nome de hiperplasia gengival medicamentosa. Porém, contudo, o que se observa é que histologicamente não é verificado um aumento do número de células, o que implicaria necessariamente uma nomenclatura inapropriada, já que um aumento do número de células é que etimologicamente e conceitualmente quer dizer uma hiperplasia verdadeira. Nesse caso aí, nós temos, na verdade, é que as medicações em indivíduos susceptíveis induzem um aumento na taxa de produção de fibras colágenas. Então, o tecido conjuntivo vai ficar mais exuberante por causa da produção de fibras colágenas, e isso necessariamente não significa histologicamente uma hiperplasia, tá? No entanto, esta é a nomenclatura empregada para essa condição aí, resultante do uso de medicamentos. Então, é um crescimento anormal dos tecidos gengivais secundário ao uso de drogas. Os medicamentos envolvidos com a produção dessa condição, eles são da classe dos antibióticos, dos antipertensivos e dos anticonvulsivantes. E a associação entre esses tipos de drogas, eles podem tornar a severidade bastante aumentada. Então, nós temos o seguinte: 25% dos casos são resultantes do uso do antibiótico ciclosporina. 50% dos casos são resultantes do uso da fenitoína, que é um anticonvulsivante. E 25% dos casos são resultantes do uso da nifedipina, que é um antihipertensivo. Então, isso também nos diz qual que vai ser a faixa etária, mais ou menos, em que nós vamos identificar o indivíduo que vai fazer uso dessa medicação e vai cursar com hiperplasia gengival medicamentosa. Quando nós fazemos o diagnóstico da hiperplasia gengival medicamentosa secundária ao uso da ciclosporina, nós vamos encontrar uma ampla possibilidade de faixa etária envolvida, porque esse antibiótico ele pode ser prescrito em uma ampla faixa etária de idade. Então, nós vamos ter a possibilidade de verificar pacientes de diversas idades cursando com hiperplasia gengival em decorrência do uso da ciclosporina. No caso da fenitoína e da nifedipina, nós vamos ter um grupo etário diferente de um em relação ao outro. A fenitoína, ele é visto produzindo hiperplasia gengival medicamentosa em pacientes mais jovens, assim no momento em que se descobre a necessidade de fazer uso, porque o paciente ele vem apresentando episódios de
de convulsão. E no caso da nifedipina, é uma medicação antipertensiva. E geralmente os antipertensivos eles são empregados para pacientes com uma faixa etária mais avançada, ou seja, pacientes mais idosos. Obviamente que nós podemos ver uma condição atípica, mas nós estamos falando da regra geral, é que a fenitoína é para pacientes mais jovens e a nifedipina para pacientes mais idosos, o que implica dizer que essas condições serão encontradas mais comumente nessas faixas etárias em que as medicações elas são prescritas. Aí, no caso, nessa imagem que nós temos, é uma imagem clínica de uma hiperplasia gengival medicamentosa secundária ao uso da nifedipina. Tá? Então, é importante que se destaque que a ocorrência da hiperplasia gengival medicamentosa ela está associada à dose, então é dose dependente. A susceptibilidade ela é individual, nós temos pessoas que têm maior ou menor susceptibilidade. E também a higiene oral é um fator agravante, porque se o indivíduo ele faz uma boa higiene oral, ele pode conseguir, tendo mesmo uma maior susceptibilidade, reduzir, né, as possibilidades de estímulo para que a gengiva inflame. E nos casos, se você associa uma dose alta com uma susceptibilidade alta e uma higiene oral alta, ou uma higiene oral muito deficiente, aí você tem um quadro bem exuberante da hiperplasia. Bem, conforme falamos na parte passada, a respeito do slide anterior, nós estávamos comentando a respeito dos tipos, das classes de medicações envolvidas com a produção da hiperplasia gengival e ali citamos ali os mais comuns de cada categoria. Mas, assim, existem mais tipos de anticonvulsivantes capazes de produzir hiperplasia gengival medicamentosa, mais tipos de antihipertensivos, aqueles principalmente da categoria dos bloqueadores dos canais de sódio, e outros tipos de antibióticos, porém menos frequentemente associados à condição de hiperplasia gengival medicamentosa. Então, além da ciclosporina, tem também a eritromicina e, em alguns poucos casos, a utilização de contraceptivos orais também envolvidos. Ali nos casos envolvidos com aquelas situações que eu já havia mencionado em relação à faixa etária, como eu havia mencionado, a fenitoína relacionado à hiperplasia gengival medicamentosa em pacientes até 25 anos, a nifedipina meia-idade ou idosos e a ciclosporina, bem como todos os outros antibióticos em faixas etárias variadas, porque essa medicação ela tem um amplo emprego e pode ser tratar condições bacterianas em amplas faixas etárias. Como que nós vamos visualizar clinicamente a hiperplasia gengival medicamentosa? Primeiro que é necessário que o paciente já esteja fazendo a utilização da substância dentro de um certo período de tempo, porque para que ela seja perceptível clinicamente, o tecido ele precisa aumentar o volume, então é necessário uma concentração significativa de fibras, uma produção significativa de fibras para que este aspecto clínico ele se estabeleça. Então, entre 1 e 3 meses do uso da substância, e ela vai iniciando-se ali a partir da hiperplasia e do aumento do volume da papila interdental. Na verdade, como já mencionamos anteriormente, trata-se de uma fibroplasia e não de uma hiperplasia verdadeira, mas efetivamente o que nós estamos utilizando aqui é a nomenclatura que é estabelecida para a condição. Aí, a partir dali da região da papila interdental, ela vai se expandindo para outras regiões além daí. E aí ela se dissemina através da superfície próxima ao dente. Geralmente, essa condição ela é vista mais na região anterior do arco dentário, envolvendo mais a superfície vestibular que a lingual. Então, é um aspecto menos comum de se observar posteriormente ou para que se inicie uma observação posterior, anteriormente já tem que ter sido demonstrado e vestibular é muito mais característico do que a observação lingual. Os casos extremos, é possível que se verifique uma cobertura total da coroa de vários dentes. E aí, quando esses casos extremos eles ocorrem, ainda que ocorra uma subsequente retirada da medicação ou substituição da medicação por outra que não tenha a mesma capacidade de produzir essa fibroplasia,
é necessário intervir para remover esse tecido em excesso, porque não vai acontecer a remissão dele totalmente, né? Uma quantidade pequena de fibroplasia ocorre a remissão depois da suspensão da medicação. Mas se esse crescimento tecidual for muito extenso, aí ele não tem uma remissão sozinha, espontânea. E uma observação interessante, que inclusive vai ser um fator diferencial entre a hiperplasia gengival e a fibrose, que a gente vai ver na sequência, numa condição que a gente vai ver que não está relacionada com o uso de medicamentos, que é a fibromatose gengival, este aqui ele está relacionado com áreas com dentes. Em áreas que não têm dentes, não se verifica a hiperplasia gengival medicamentosa. E ela pode sim ocorrer ao redor de próteses e de implantes. Nesse slide aí nós apresentamos dois aspectos histopatológicos possíveis para a hiperplasia gengival medicamentosa. Um deles na ausência de inflamação secundária e o outro na presença de inflamação secundária. No caso onde nós não temos uma inflamação secundária, o que vai se verificar é o aumento do tecido conjuntivo, classicamente a fibroplasia. Esse tecido conjuntivo ele vai ter uma aparência normal, só que bastante denso no que diz respeito à composição do tecido conjuntivo. E nós vamos ter também uma densidade de fibroblastos na área, justificando a quantidade aumentada de fibras colágenas. Tá? No segundo caso, nós vamos verificar que o tecido epitelial ele está bastante avolumado. Nesse caso aí, nós temos um alongamento das cristas epiteliais e isso é um resultado da inflamação secundária associada. O tratamento da hiperplasia gengival medicamentosa, ele passa pela tentativa de descontinuar a medicação que está relacionada à fibroplasia. Muitas vezes é possível, em algumas não é possível, né? Então, é necessário que se faça o controle rigoroso da placa bacteriana, evitando fatores susceptíveis. Essa limpeza profissional ela deve ser frequentemente realizada e o profissional ele deve reavaliar com frequência para evitar que esse processo ele se torne mais extensivo. Pode ser feito uso de clorexidina, né, para poder fazer um controle químico auxiliar. O uso de antibiótico para inibição da produção de fibras também pode ser tentado no caso de medicações que não podem ser substituídas, as medicações de base que estão produzindo o efeito fibroplásico, e nos casos de crescimento exuberante, em que não vai se verificar a remissão posterior, mesmo com a suspensão da droga, vai ser necessário fazer a gengivectomia, que é a remoção do tecido gengival que foi produzido em excesso. Vamos concluir então as lesões que estamos comentando aqui nessa videoaula 1 sobre as doenças periodontais, abordando o conteúdo da lesão fibromatose gengival. A fibromatose gengival ela é um tipo de crescimento gengival que se produz de maneira lenta, porém progressiva, e ela é produzida pelo aumento do tecido colagenoso da lâmina própria. Ela pode ser uma condição que está envolvida com uma origem familiar. Em algumas síndromes se observa um histórico familiar da doença. E em alguns casos não se tem esse relato familiar e não se consegue encontrar uma causa para o seu surgimento. E aí, quando a gente não consegue encontrar a causa, nós estabelecemos que a sua etiologia ela é idiopática. Tá? Existem outros achados possíveis, né, para pacientes que também têm fibromatose gengival, que são pacientes que têm também hipertricose, né, que é um aumento na quantidade de pelos, principalmente nas costas e região de nádegas. Pacientes que também possuem relatos de crises epilépticas, quadros de retardo mental, baixas dosagens de hormônios da tireoide e também deficiência do hormônio do crescimento e condrodistrofia, né? São problemas associados com as cartilagens. Clinicamente, esses pacientes que são diagnosticados com fibromatose gengival
são diagnosticados ainda cedo, antes dos 20 anos. E principalmente na época em que os dentes estão erupcionando, porque vai haver uma demora muito grande no aparecimento da coroa dos dentes na cavidade oral. Então, passa o período esperado para a erupção e não observa o surgimento do dente na cavidade oral, naquela fase que é aquela faixa de tempo esperada, né? É possível que o dente ele permaneça totalmente recoberto por esse tecido gengival bastante espesso, bastante consistente, né? Vai haver também uma possibilidade de uma exuberância, de um crescimento vestibularizado que vai interferir com o fechamento dos lábios. E isso vai ser observado clinicamente com o paciente com essa dificuldade de selamento labial. A gengiva ela vai se apresentar numa consistência muito firme, porém a sua coloração ela está normal, caracteristicamente, com a coloração típica e o aspecto também típico de casca de laranja, mas é possível que às vezes ela possa se apresentar com a superfície lisa. Se houver muita fibroplasia, aí vai haver a perda do pontilhado. Ou então, o discreto pontilhado ele é visível, como nessa imagem aí desse caso clínico. Do ponto de vista histopatológico, o que se verifica é um tecido colagenoso denso. A matriz ela tem uma quantidade de células menor do que o normal e menos vascularização, porque a vascularização está diretamente relacionada à celularidade. Nós vamos ver grossos feixes de fibras em diversas direções e o epitélio com cristas bastante alongadas e profundas. Pode haver uma pequena inflamação, mas não é obrigatório, e nós podemos encontrar em meio a essas áreas eosinofílicas de fibras colágenas alguma calcificação. O tratamento que é realizado é gengivectomia associada à higiene oral rigorosa. Não existe uma medicação que se possa fazer uso para impedir essa proliferação de fibras colágenas. Então, o tratamento ele é com uma abordagem cirúrgica mesmo, fazendo ali uma reconstrução da área através da remoção do tecido em excesso. Se houver recidiva, acompanhar para ver se há uma nova necessidade de abordagem cirúrgica. E em casos muito severos, às vezes faça necessário fazer extrações seletivas associadas também à gengivectomia. Então, essas são as características dessa condição chamada de fibromatose gengival. Bem, pessoal, vamos chegando aqui à conclusão dessa nossa videoaula 1 e até a videoaula 2. Fui!